Olá pessoal, meu nome é Mariana e hoje a gente vai continuar a aula sobre poderes da administração pública. Na aula passada a gente viu alguns deles e hoje a gente vai falar especialmente sobre o poder normativo, também conhecido como poder regulamentar. Na sua prova pode vir com esses dois nomes, então preste muita atenção. O que é o poder normativo da administração pública? Pessoal, o poder normativo da administração pública, a possibilidade de editar atos normativos, não são leis. As leis, elas derivam do processo legislativo, mas são atos normativos. Então, são portarias, instruções normativas, decretos. Principalmente em relação aos decretos, e a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais na matéria. E a matéria sobre decretos, ela causa muita polêmica na doutrina, então a gente precisa estudar com muito cuidado. Pessoal, existem dois tipos de decreto. O decreto mais comum chama-se decreto de execução, ou também chamado de decreto regulamentar. Então, são dois nomes. O primeiro decreto chama-se de execução ou regulamentar. Esse decreto, ele se encontra lá no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. E o que diz, o que faz esse decreto? Como o nome diz, ele é um decreto de execução. Então, ele existe para facilitar a execução de uma lei. Geralmente, pessoal, a lei ela vem apenas com os critérios gerais. Então, é necessário que haja um decreto para que detalhe essa lei e faça com que ela possa ser aplicada ao caso concreto. Então, um exemplo seria uma lei que obriga um contribuinte a pagar uma certa quantia. Só que como esse contribuinte irá pagar essa certa quantia? Através de qual meio? Por cheque, por dinheiro, através de guias, em qual banco? E são esses detalhes que o decreto de execução irá trazer para nós. Pessoal, o decreto de execução, então, ele pressupõe a existência de uma lei. Deve existir uma lei antes dele. Então, ele é chamado de ato secundário. Ele está abaixo da lei naquela pirâmide normativa, naquela pirâmide hierárquica de Kelsen que a gente conhece tão bem. E esse decreto, ele serve para fiel execução da lei. Prestem atenção, fiel execução da lei. O decreto não pode ser nem além e nem aquém daquilo que a lei está dizendo. Caso esse decreto seja além da lei, caso ele extrapole a lei, ele será sustado pelo Congresso Nacional. Essa regra também está na Constituição, no artigo 49, inciso 5. Então, vamos à leitura desses dois artigos, aqui no Poder Regulamentar ou Normativo, artigo 84, inciso 4. Compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. E o artigo 49, inciso 5, é da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, vocês viram que o decreto de execução é para fiel execução da lei de fato. E caso ultrapasse, o Congresso irá sustar esses decretos. Porém, aqui vem um detalhe importantíssimo. Há quem defenda, existe doutrina que defende, a existência de um outro tipo de decreto que não é para cumprir
a lei. Pessoal, a doutrina que defende dá o nome a esse decreto de decreto autônomo. Prestem atenção ao nome, decreto autônomo. Por que é um decreto autônomo? Porque ele independe da existência de lei. Ele é um ato primário, ele não pressupõe a existência prévia de uma lei. Então, ele funciona como uma lei, mas não sendo. Como eu disse, um decreto, ele deriva da vontade do chefe do Poder Executivo, seja federal, estadual ou municipal, e a lei deriva do processo legislativo da vontade do povo. Não obstante, esse decreto autônomo, ele funciona como se fosse uma lei, pessoal. Só que ele não tem uma abrangência ampla. Esse decreto autônomo, ele irá funcionar nos estritos ditames da Constituição. Os defensores desse decreto dizem que ele existe lá também no artigo 84, só que agora no inciso 6. Vamos à leitura do artigo para a gente poder entender mais facilmente. Artigo 84, compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto sobre, olá, dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Essa é uma hipótese de funcionamento do decreto autônomo. E a segunda hipótese é a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, pessoal, como a gente viu, o decreto autônomo ele pode ser utilizado nessas duas hipóteses previstas pela Constituição. Há divergência na doutrina, mas a maioria aceita a existência desse, a doutrina moderna aceita a existência desse decreto autônomo. E existe um terceiro aspecto dentro deste poder normativo da administração pública. E esse aqui também muito polêmico. São os chamados de regulamentos autorizados. Pessoal, regulamentos autorizados. O que são esses regulamentos? O Poder Executivo teria uma autorização do Poder Legislativo para expedir um regulamento sobre situações que não são tuteladas por lei. Então, pessoal, seria como se o Poder Legislativo falasse, olha, eu não tenho capacidade de legislar sobre tudo. Então, Executivo, por favor, nos casos em que eu não conseguir expedir lei a respeito, expeça um regulamento, eu te autorizo, eu autorizo você a expedir um regulamento para tutelar aquela situação que eu não consegui. Gente, isso é muito, muito complicado. Quem é contra a esse tipo de regulamento diz que a função típica do legislativo, ela jamais poderia ser delegada. Vocês percebem aqui que, caso existam esses regulamentos, o Poder Legislativo estaria delegando a sua função de legislar sobre uma situação, estaria delegando a sua função típica. Isso é muito perigoso, porque a gente vive dentro de uma sociedade onde existe a tripartição dos poderes. E seria muito perigoso caso um poder pudesse delegar a outro a sua função típica. Então, quem é contra a esse tipo de regulamento usa exatamente essa linha de argumentação. E, além disso, não há previsão constitucional desse tipo de atuação, pessoal. Então, não há nenhum tipo de previsão, nem previsão legal ou nem constitucional e nem legal. Então, quem é contra usa essa argumentação. Quem é a favor dos regulamentos autorizados diz o seguinte, que o Poder Legislativo ele é muito demorado. Até se fazer uma lei sobre cada situação,
seria muito demorado. E também até impossível, né? A gente não consegue ter lei sobre tudo. Então, poderia sim o executivo, não seria legislar, mas expedir regulamentos a respeito de certas situações. Poderia o executivo tutelar certas situações. Só que, os defensores dizem que, nesse caso do executivo tutelar situações, ele não poderia criar obrigações e nem deveres aos terceiros. O poder de criar obrigações e deveres fica só a cargo do poder legislativo. Então, o executivo poderia tutelar só em relação a normas técnicas, só em relação à viabilização de uma situação concreta. Então, no caso da existência de um regulamento autônomo, o executivo iria só expedir normas técnicas, jamais normas que criassem deveres ou obrigações para os terceiros. Então, vamos rever aqui o que a gente aprendeu, vamos comigo na tela. Dentro do poder normativo ou poder regulamentar, nós temos o decreto de execução ou regulamentares no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, com a finalidade de executar a lei, é um ato secundário. Temos também o decreto autônomo, que existe independentemente da lei, sendo um ato, então, primário, e apenas para situações previstas no artigo também 84, mas inciso 6 aqui, da Constituição. E, por fim, o regulamento autorizado, que não há previsão constitucional e há muita divergência sobre a sua constitucionalidade. Pessoal, o último aspecto que eu vou tratar aqui com vocês nessa aula é sobre o controle judicial dos atos normativos expedidos pela administração pública. O Poder Judiciário ele pode controlar esses atos no que diz respeito à sua legalidade ou constitucionalidade. Caso um ato normativo fira diretamente a lei, a que ele pressupõe que exista, caso um ato normativo fira a lei, ele será eivado, então, de ilegalidade e será anulado pelo Poder Judiciário. No entanto, pessoal, caso o ato normativo ele fira diretamente a Constituição, ele será um ato inconstitucional, passível de ser impugnado via ADI. Vocês vão ver nas suas aulas de constitucional que a ação direta de inconstitucionalidade ela não pode ser usada no caso de ofensa reflexa, no caso de ofensa indireta à Constituição. Por isso mesmo que a ADI ela não será usada nos casos em que os atos regulamentares forem ilegais, mas apenas caso os atos normativos, me desculpem, caso os atos normativos forem inconstitucionais. Aí sim, a ADI poderá ser utilizada para impugnar este ato expedido pela administração pública. Por hoje a gente fica por aqui. Na aula que vem a gente vai terminar de ver os poderes da administração pública. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Eu espero vocês na próxima aula.